Gazeta agora completa 30 anos, né? E desses 30 anos, 17, agora em maio eu completo, aqui dentro do jornal. Mas a minha trajetória, digamos assim, com a Gazeta, ela é muito anterior a isso já. Eu já frequentava aqui o jornal porque o meu pai fez parte da primeira equipe da Gazeta, na época que o Ângelo ainda era quem coordenava os trabalhos, né? Então, eu estudava aqui no Colégio São Bento, então, às volta e meia, a gente saía do colégio, dava uma passada por aqui, era tudo muito diferente antes, né? Então, a equipe era outra, o pessoal era outro, com o tempo foi. E daí, nisso, eu acabei entrando no jornalismo também, né? Então, eu entrei no jornalismo agora nesse ano, também completo 25 anos de jornalismo, em novembro. Eu sei a data exata porque eu sei o ponto de partida, digamos assim. Então, que eu entrei no jornalismo. Desses 25 anos, então, eu fiquei um ano num jornal aqui em São Bento, que o jornal já não existe mais. Depois de um ano eu fui trabalhar na notícia, fiquei 5 anos na notícia. Depois fiquei mais 2 anos ainda, no que era um processo interno ali da agência RBS, depois que a RBS comprou a notícia. E daí eu vim para cá. Então, eu não passei por muitos veículos assim. Daí eu vim para cá e aqui na Gazeta, então, já cheguei como editor. Hoje continuo ainda como editor e prestes a chegar aos 17 anos aqui dentro do jornal. Então, 17 anos comparado com os 30, tá? Mais da metade da vida do jornal eu também tenho participado. Desde que eu cheguei aqui no jornal, assim, com a função de editor, foi uma função assim de mais de coordenar a equipe, né? Muitas vezes eu sempre digo assim, as pautas quem traz são os repórteres, é o pessoal que está na rua, né? Quem está na rua está mais conversando com as pessoas, está trazendo, pegando informação. O meu trabalho é um trabalho mais aqui dentro do jornal, mais de coordenação mesmo. Então, claro, às vezes eu passo uma pauta para um, uma pauta para outro, chega funcionário novo, chega repórter novo, tem que integrar, tem que botar a equipe, né? Então fazer esse, porque o jornal não pode parar, né? Então, seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tanto faz, tem gente de férias, tem gente que entrou, tem gente que saiu, tem troca de funcionário, tem troca de redação, tem troca disso, aquilo, mas o jornal não pode parar, né? Então, a gente tenta garantir um ritmo, às vezes, tipo, na edição ali o processo acaba sendo um pouquinho mais tranquilo, às vezes a correria aumenta, né? Então, e assim, eu sempre me coloco assim como a pessoa que está aí para auxiliar todo mundo no que for possível, né? Então, tem repórteres novos que chegam, que precisa se ambientar. Nós já tivemos casos aqui de uma época em que a redação, por exemplo, foi, eu diria que 60% dela era de gente de fora. Gente que não conseguia sair do outro lado da esquina porque não conhecia São Bento. Se saísse ali, acabava se perdendo. Então, até você ir ambientando essa pessoa, dizendo onde é que fica tal lugar, onde é que não fica, quem que são as pessoas para falar, as fontes, porque ao longo desse tempo todo do jornalismo aí, uma das vantagens que me traz, né, é de que eu conheço muita gente. Então, você acaba conhecendo muitas pessoas, você acaba conhecendo, né, muitas realidades. Precisa fazer uma matéria sobre determinado assunto, às vezes você já lembra, pode falar com o fulano, pode falar com o Beltrano. Então, esses são mais ou menos assim, o meu trabalho mesmo é o de guiar a redação para que o jornal saia. Muitas vezes assim, o trabalho do editor ele não aparece no dia a dia porque sai o nome dos repórteres lá. A Larissa assinou uma matéria, a Luciana assinou uma matéria, o Matheus assinou alguma coisa assim. Então, sempre quem assina, e nós hoje, tem até o Matheus que já está mais na parte da edição também, então nós hoje, como na parte de edição, os nossos nomes acabam não aparecendo, mas também isso não significa que a gente está, né, só ali para cumprir tabela. Além dessa parte da edição do jornal também, eu sou responsável pela parte da política, né? O panorama político ali do jornal, boa parte dele é eu que escrevo, apesar de que os repórteres também, todos eles têm liberdade para sugerir alguma coisa ou outra, mas essa parte política fica mais também sob minha responsabilidade aqui no dia a dia do jornal. Ao longo do tempo sempre tem muitas coisas assim que marcam positivo, negativamente, faz parte, ainda mais quando você já está há muito tempo assim no jornalismo, né? Então você vê que, claro, quando a gente fala assim do lado negativo, a gente fala muito sobre tragédias, né? O lado positivo, às vezes a gente fala assim sobre algumas coisas assim de superação, matérias, a gente vê quantas matérias nós publicamos aí de pessoas que têm algum problema e depois elas hoje estão numa uma vida muito melhor. Então, é esse tipo de coisa assim, numerar uma ou outra assim fica difícil, porque tem alguns fatos que são mais emblemáticos, né, mas que ao longo da vida do jornal a gente acabou cobrindo, mas assim, do dia a dia, tudo faz parte do nosso dia a dia, né? Então, deu um acidente grave, claro, isso aumenta a responsabilidade de fazer aquela cobertura. Deu alguma coisa mais séria, nós temos o período da pandemia, por exemplo,
né? Nós não paramos um dia sequer na pandemia. A nossa equipe trabalhou o tempo inteiro. Então, ah, ali embaixo, às vezes, o pessoal estava mais alternado, as lojas tudo paradas, mas o jornal nunca parou, a redação nunca parou. Então, nós trabalhamos o tempo inteiro. Então, ah, até a gente fala, assim, muitas vezes, quando a gente conversa, de que esse período de pandemia acabou passando de uma forma que a gente nem se lembra que aconteceu, porque a gente seguiu o nosso ritmo normal, né? Muitas pessoas não tiveram sua vida bem afetada, mas mas fora isso, assim, é o dia a dia mesmo, não tem como enumerar uma coisa positiva, uma negativa, porque são várias positivas e várias negativas, né? Na verdade, sim, o que faz o sucesso da Gazeta é justamente essa parte, essa parceria com a comunidade, né? Então, a gente sempre tem um lema, digamos assim, ali na hora da edição, de que é valorizar as pessoas, né? Então, pode ver, quantas e quantas matérias a gente faz de pessoas que são normais, né? A gente só está contando aquela história. Porque eu brinco sempre, né? Eu digo, cada família rende um livro, né? E cada pessoa vai render pelo menos um capítulo desse livro. Então, qualquer pessoa que se você sair na rua hoje e quiser conversar com uma pessoa ali, ela vai te contar uma história que vai te render uma matéria legal. Quer sentar lá da praça você vai voltar dali com 10 edições de jornal prontas, né? Então, a gente sempre tratou muito próximo essa questão com as pessoas mesmo. Trazer pessoas para dentro do jornal, trazer histórias para dentro do jornal, tentar resolver problemas das pessoas através do jornal. As pessoas nos procuram para fazer uma denúncia, para fazer uma reclamação, para fazer né? Então, a Gazeta sempre foi um ponto assim que as pessoas sabem, não, vou ligar lá na Gazeta que resolve. E o que a gente vai pegar, vai receber aquela informação, vai encaminhar para frente, às vezes às vezes é poder público, daí do poder público vai dizer, não, vou lá resolver para não sair de novo no jornal, sabe? Então, e no final das contas, o que isso faz? Faz com que o problema daquela pessoa tenha sido resolvido. E para nós isso que faz com que as pessoas nos queiram bem, nós queremos bem todo mundo e o ciclo se fecha, né? Porque se você fizer alguma coisa assim, no caso de um veículo de comunicação, um jornal do tamanho da Gazeta, do porte da Gazeta, se você fizer qualquer coisa que não leve em consideração as pessoas, você está no lugar errado, né? Então, você está no lugar errado. Você tem que valorizar, por menor que seja, né? A gente tem ali, por exemplo, na parte do mix lá, né? Voz do leitor. A pessoa ligou aqui, entrou, mandou um e-mail, mandou mensagem, um WhatsApp, tanto faz. E aquela reclamação dele, a gente encaminhou para um setor responsável, publicou a resposta embaixo. O cara sabe que aquela reclamação que ele fez lá na ponta, lá no bairro dele, lá no interiorzinho lá dele, que essa informação chegou até a prefeitura. E que se não fosse a Gazeta, dificilmente ele ia conseguir fazer essa informação chegar até lá. Então pode demorar uma semana, duas, três, um mês. A prefeitura vai lá e resolve. Ou não, o cara diz, não, faz um mês que eu reclamei e ainda não vieram aqui. Então a gente bota a pressão de novo lá na outra ponta, vão lá e resolve. Então, sabe, a Gazeta, nesse ponto, ela consegue centralizar todas essas informações, traz de a gente fala assim, de toda a região, somente Campo Largo, Negrinho e Piém, centraliza aqui, entra em contato com as prefeituras, faz essa ponte para as pessoas e aí resolvem-se problemas em N lugares diferentes. Na verdade, o jornalismo muda sempre, né? E hoje em dia a gente tem muita questão não é de hoje, mas ao longo dos últimos anos, assim, a grande evolução mesmo está na parte da tecnologia e na parte da internet, né? Então, o desafio é grande, porque criou-se um conceito ao longo dos anos, né, de que na internet tudo é gratuito, então você não consegue monetizar na internet, você não consegue faturar em cima. E o jornal é uma empresa, né? A empresa precisa ter dinheiro, precisa faturar, porque precisa pagar a equipe, precisa custear a estrutura, precisa... Então, aliado a isso, nós temos o grande problema, assim, que é aquela questão do plágio, né? Quantas e quantas vezes a gente vê coisa que saiu daqui do jornal e está circulando por ali. Então a gente disponibiliza uma equipe, vai um repórter, utiliza carro, utiliza equipamento, utiliza tudo, volta, faz, escreve, coloca na internet, 5 minutos depois alguém já plagiou. Então, aí o cara pega, sentado de casa, copia, reescreve de alguma forma diferente, às vezes nem muda a foto, copia a mesma foto e joga nas redes sociais, joga no site, joga ali, e a gente que gastou com toda essa estrutura e ainda tem salário para pagar no final do mês, acaba sofrendo, né? Mas é um desafio para todo mundo, a gente sabe que não tem como fazer simplesmente, não, vou bloquear para que ninguém veja. Não é assim também. Então a gente tem
essa consciência, a gente tem esses cuidados, tenta adotar algumas estratégias para evitar ou minimizar, né, essas problemas trazendo assim pela internet. Mas esse é o desafio do momento, né? Então, o jornal evoluiu, que nem eu disse, eu quando acompanhei aqui dentro do jornal, desde o início praticamente, né? Essa parte onde nós estamos hoje não existia, a redação ali é tudo diferente, a configuração das salas, a diagramação era lá na pontinha, né? Então hoje a diagramação está para cá, então era bem diferente. E no meio, assim, por exemplo, tinha uma mesa grande, assim, com um tampo de vidro, que era na época, isso lá no comecinho do jornal, né? Então tinha uma mesa que era, porque assim, hoje o processo é muito mais automatizado, mas naquela época, assim, por exemplo, se você fosse mandar o material para a gráfica, você tinha que imprimir e não existia impressora A3, porque se você pega o papel hoje aqui do jornal, ele é um papel maior que o A4, né? Então, e o A4 depois vem o A3. Então você não existia impressora A3 na época ainda. Aí o que você tinha que fazer? Você imprimia metade da página no A4, outra metade no outro, tinha que colar elas com durex nas pontas, por isso que tinha essa mesa com vidro, que daí você colava ela com durex. A parte das fotos tinha que recortar, que daí vinha a parte da impressão das fotos, tinha que pegar ali. A Marlisa sempre foi uma grande parceira, né? Então o seu Pedro Mota lá, chegava lá, revelava a foto, trazia, e daí você tinha que colar essa foto no papel, né? Também com durex, colava isso, para daí mandar para a gráfica. Daí a gráfica imprimia, o pessoal mais antigo vai lembrar dos fotolitos, né? Então a gráfica imprimia o fotolito, e daí o fotolito ia para a chapa, para transferência para a chapa, para daí a chapa ir para a máquina para fazer a impressão do jornal. Então depois com o tempo isso aí foi mudando, daí surgiu uma impressora A3, até tem uma aqui, daqui atrás ela. Essa impressora aqui é de papel A3. Então daí ela já saía, o papel pronto, para depois fazer o fotolito. Depois começou outro processo, que você conseguia já imprimir no papel manteiga, né? Deve ter até hoje nas papelarias aí. Chega lá, o papel manteiga, ele é meio transparente. Imprimia no papel manteiga, só que você tinha que imprimir ele espelhado, né, de frente, porque daí você chegava lá na gráfica com esse papel, você colocava ele em cima da chapa para fazer a impressão daí do jornal. Lembra que antigamente tinha muito dessa quando você olhava no jornal, parecia que tinha uma cor em cima da outra, assim, que não encaixava bem, e é por causa desse processo, né? Então deve ser como o colorido, aquela coisa de cor primária, né? A gráfica funciona com cor primária. Então são várias cores que daí uma vai passando sobre a outra e vai dando a tonalidade. São 4 cores iniciais e dessas 4 ela vai fazendo a combinação para sair todo o resto. Então daí você tinha que encaixar essas 4 chapas uma em cima da outra de uma forma tão perfeita, e quando uma saísse de lado, assim, desse qualquer mexidinha, assim, por milímetro que fosse, saía aquela impressão assim que parecia que estava um fantasminha assim na impressão do jornal, né? Então aí depois disso, aí veio evolução, tal. Aí hoje, na verdade, sim, hoje você já manda um arquivo daqui do jornal, a gente já manda um PDF para a gráfica recebe esse PDF, ele só tem o trabalho de mandar para a máquina, então aí a máquina já é tudo com impressão a laser, tudo, né? Então daí sai dali, já vai para revelar e já vai e daí vai para a máquina. Por isso que hoje em dia você não vê mais né? Porque antes era um processo manual, hoje é um processo mais automatizado. Então nós tivemos essa evolução, a parte da internet também evoluiu bastante, a parte de maquinário então nem se fala. Mas o grosso da coisa, assim, não muda, que são as pessoas. Dentro do jornal, a gente hoje vê muita evolução com inteligência artificial, todo mundo dizendo, não, inteligência artificial, isso, aquilo. Mas assim, aonde existe criatividade e aonde é necessário alguém ser criativo, a inteligência artificial hoje não consegue chegar, né? Se vai chegar no futuro, não sei, mas hoje não. Então você precisa ter um repórter, você precisa ter, né? Então você não consegue automatizar tudo isso. Senão você vai ficar com... Muita gente tem usado assim para blog, criação de conteúdo para blog automatizado. Para nós não funciona, né? Por quê? Porque você tem que sair, você vai ter que conversar com as pessoas, tem que entrevistar as pessoas. Você vai ver, porque muito das matérias, a matéria jornalística, ela não é só, o fulano disse, ciclano disse. Você também tem a tua percepção enquanto jornalista, enquanto repórter, né? Cheguei num ambiente assim, um ambiente assado, né? As pessoas estavam assim, estavam alegres, estavam tristes. Então essa parte ainda o ser humano está muito na frente. Então no nosso caso aqui a gente tem, por mais que a inteligência artificial esteja aí, a evolução esteja acontecendo, nessa parte a gente está ainda, o ser humano está liderando. No mínimo mais 30 anos, né? Não tem como pensar diferente. A gente sabe que tem desafios, tem dificuldades, tem percalços pela frente ali,
Mas é assim mesmo. Ao longo da história do jornal, 30 anos sempre foram. A gente passou por várias crises, a gente passou por vários, né, muito se fala ainda da crise de 2008, crise disso, crise dos móveis, crise não sei o quê. Na verdade, o Brasil vive em crise, né? Qualquer pessoa que hoje tenha qualquer, né, você puxa, não, sempre falaram que o Brasil tem crise, mas assim, mas a gente não tem como ficar, vamos esperar a crise passar, vamos passar nós também, não vai acontecer, né? Então, eu espero assim que a gente consiga se manter nesse patamar, né? Consiga abraçar novos mercados, porque a internet está aí, ainda está muito engatinhando, tem muita coisa assim que dá para expandir, dá para evoluir. A parte do impresso, a gente tem um jornal assim que tem resistido bem ao tempo, né? E quando os vários outros pularam rápido para tentar fazer uma migração e não deu bem certo, porque né, a gente volta no começo da nossa conversa, né? Um dos segredos da Gazeta é justamente o fato de você dar atenção às pessoas. E você dando atenção às pessoas acabam gostando de você e querendo, né? Porque queira ou não, quando você está dentro, cada pessoa que faz uma assinatura do jornal é uma pessoa que abre a porta das suas casas para que a gente esteja lá dentro, né? Então, para que a gente consiga ter esse retorno por parte dos assinantes, por parte de quem nos lê, é importante manter essa essência de que está sempre envolvido com a comunidade, pensando na comunidade e atuando junto com a comunidade, porque daí isso aí vai garantir que a gente consiga caminhar por mais muitos anos ainda pela frente. Não vai ser agora né, que a gente vai desistir. O que eu gostaria mesmo de deixar claro seria que para mim, né, como pessoa, fazer parte, como profissional principalmente, fazer parte de uma estrutura como a Gazeta, né, que hoje é o maior jornal do estado. A gente sempre veio brigando ali né, na ponteira com os maiores, né, e hoje a gente é o maior, já há alguns anos. Então, fazer parte disso aí, ter contribuído, por menor que seja, é, consagra, né? É uma alegria muito grande, sim, e eu sou muito grato por isso, né? Porque eu tive essa oportunidade, são 17 anos, onde eu tenho essa oportunidade de estar aqui dentro do jornal, e ao longo do tempo a gente acaba tendo essa coisa assim, né? Você incorpora o sobrenome da empresa, né? Então não deixa de lado o Marcelo Miranda e muitos conhecem como o Marcelo da Gazeta. Então é assim mesmo. Então eu queria mesmo deixar um muito obrigado a todos, né? Muito obrigado também ao jornal por ter me permitido chegar até aqui e que a gente consiga ainda trabalhar junto por muito mais tempo.